Você achou João capítulo 5? Texto muito conhecido da igreja. Diz assim: passando estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão, diga comigo, multidão, de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, e agitando o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Versículo 7. Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro em meu lugar. Só até aí, coloca a mão no teu coração. Deus, sabemos que o Senhor está aqui. Tua presença é muito forte aqui. E nós cremos, a Deus, que o Senhor pode continuar falando através da palavra do Senhor. E é só isso que nós te pedimos, nada mais do que isso. Que o Senhor venha falar a cada coração aqui. E que o Senhor venha marcar essa noite na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus me deu uma palavra nesse texto sobre como Jesus derrubou um sistema religioso daquela época que durava há muitos anos. Eu quero falar nessa noite sobre derrubando o sistema religioso. Amém? Isso tem palpitado muito no meu coração. Deus tem falado muito comigo sobre a religiosidade e o mal que ela causa ao cristão. E nós vamos falar um pouco disso nessa noite. E esse texto que nós lemos vai dizer que havia uma festa em Jerusalém. E Jesus vai para Jerusalém motivado por uma festa. Jesus gostava de festa. E tem crente que não gosta, mas Jesus gostava. Ou seja, aonde era essa festa? A Bíblia vai dizer que era dentro do templo. Havia uma festa dentro do templo. Aproximadamente 10.000 pessoas estavam dentro do templo participando desta festa. Provavelmente seria a festa dos pães ágeis. Não sei, mas provavelmente era uma das festas que os judeus comemoravam. 3 festas. Provavelmente era a festa dos pães ágeis. Só que, aí que eu quero que você entenda o que eu quero falar nessa noite. Você vai sair daqui amando Jesus se você entender o que o Espírito Santo vai falar com você. E entender o que Jesus veio fazer nessa terra. Amém? Jesus veio quebrar todo espírito de religiosidade, todo conceito religioso, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente vai ter que desaprender se quiser andar com ele. Amém, meu amigo? Amém. Preste atenção aqui. Só que junto ao templo, anexo ao templo, colado no templo, junto às portas das ovelhas, existia um tanque chamado Betesda, que quer dizer tanque da misericórdia, ou casa de misericórdia. Esse templo que foi restaurado por Neemias e Esdras, lá um tempo atrás no Antigo Testamento, quando ele restaura os muros, Esdras restaura as portas. E uma dessas portas é a tal das portas das ovelhas. O que seria a porta das ovelhas? Você deve estar perguntando. É a porta do sacrifício, aonde as ovelhas entravam para ser sacrificadas. Quantos estão entendendo? Amém. Na época de Neemias não existiu o tanque de Betesda. Foi feito anos depois por alguns judeus. Esse tanque foi posicionado juntamente às portas das ovelhas. E a porta das ovelhas ficava no fundo do templo de Salomão, desse templo do Novo Testamento, lá no fundo. Ou seja, era um anexo
da porta das ovelhas. Eu queria que você criasse na sua mente, como eu consegui criar, um cenário. Um cenário na sua mente. Imagina bem, um templo luxuosíssimo, com pessoas perfeitas e elegantes, dentro de uma festa. E nos fundos desse templo, junto à porta das ovelhas, um tanque com a escória da sociedade. Se você perceber o texto que nós lemos, já dizia o que é uma multidão. Não era um ou dois, era uma multidão. Ou seja, nesse tanque vivia o esconderijo, o entulhamento da escória da sociedade que não podia estar no templo. Quantos estão entendendo isso aí? Você está conseguindo caminhar comigo? No templo, 10.000 pessoas bem tratadas, bem vestidas, bem arrumadas. No fundo, no anexo, 10.000 pessoas aproximadamente. João vai dizer que era uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Pois bem, esse é o cenário. Essa é a realidade que Jesus encontra quando ele chega para a festa em Jerusalém. Ele chega lá e ele passa pelo templo. Só que ele olha o templo luxuoso, a multidão lá dentro festejando, o culto acontecendo, a festa acontecendo dentro do templo. Ele vê a felicidade, a alegria, a comemoração, as pessoas, a festa. Jesus fica do lado de fora. Eu estou conjecturando, mas foi isso que ele fez. O que é conjecturar? Tu criar uma história. Jesus está lá. E ele não entra na festa. O interessante é que ele não entra, ele dá a volta e vai para os fundos do templo, e lá o que ele vê? Um cenário completamente diferente. Se naquele templo ele vê o luxo, riqueza, felicidade, alegria, quando ele sai da porta do templo, ele dá a volta, Jesus percebe que ali havia uma multidão também, só que uma multidão de gente triste, uma multidão de gente doente, uma multidão de pessoas que foram estrategicamente instruída no meio do povo de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. O tanque de Betesda era um lugar estratégico para não misturar o santo com o doente. O são com o doente. Era um lugar estratégico para separar os saudáveis, aparentemente, daqueles que são doentes. Para separar os bons daqueles que são ruins. A sociedade perfeita dos excluídos. O tanque nada mais é do que um lugar de separação criado por um sistema religioso. E muitas das vezes, nós não entendemos que a nossa religiosidade, os nossos conceitos, separam as pessoas de nós. Se você perceber, Jesus que você diz que ama, e que eu digo que amo também, que eu estou pregando para mim, ele era totalmente diferente de nós. Jesus correndo no tempo, se a nós a gente ia no tempo, ó meu Deus, coisa boa, glória a Deus, estou aqui no meio da gente, muito bom, tem comida ali, tem bebida, vamos beber, vamos adorar, glória a Deus. Jesus não se importava com as coisas que a gente se importa. Jesus não estava nem aí para aquilo que a gente acha que tem que ser. Jesus caminhava na contramão da igreja de hoje, ou seja, de nós. Jesus vai expor um sistema denunciando que os valores estavam comprometidos não com o reino, e sim com a religião.
está errado. Chegou uma pessoa para mim, antes do batismo, que nós batizamos 12 pessoas, não foi? Estava quente aquele dia, água, né? Falaram para mim, pastor, água quente? Eu falei, meu amor, 5 graus. Comparação com o rio do Açu, ali, é quente. Eu congelei meus dedos tudo. Moisés quase deu um AVC lá, para trás. Aí ficava cantando assim na água. Eu falei, meu Deus, esse cara é louco. Mas a pessoa falou, pastor, eu quero batizar. Eu pensei que ia batizar. Aí a religião, o que fez comigo? Como é que é a tua história, meu filho? Você é casado? Não, eu não sou. Mas eu quero casar, pastor. Quero casar, quero acertar minha vida. Mas eu quero me batizar. Eu falei, como tu tem que casar primeiro? Você casa e a gente vai te batizar. Ele falou, amém. Passou 2 semanas. Ele chegou até mim e falou, pastor, eu queria dar o meu dízimo. Eu falei, poxa, amém, meu filho. Glória a Deus. Por favor, pega um envelope aí, toma aí, escreve o teu nome, dá o teu dízimo. Eu conto o dízimo, eu, a Sara e o Zé. Nós contamos, nós 3 juntos. Né? O Deus da igreja tem muita responsabilidade. E o dízimo dele veio parar na minha mão. Foi ele. O Espírito Santo falou comigo. Batizar não pode, mas dar o dízimo pode. Foi, meu Deus. O que nós estamos criando dentro da igreja? Eu não estou dizendo que tem que ser bagunça, que tem que ser de qualquer maneira. Mas eu conversei com o pastor Moisés, nem falei disso para ele, nem com ninguém. Estou falando para a igreja. Mas nós vamos analisar caso a caso. Se a pessoa chegar diante de nós e falar, nós vamos casar e assumir, nós vamos batizar sim. Mesmo que todo mundo chame a gente de louco, eu não quero saber, eu vou fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Porque dar pode e receber não pode? Que igreja é essa? Essa igreja aqui não vai ser assim. Todo espírito de conceito religioso que foi criado. Se você vê Felipe perguntou para o cara, olha, vem cá, meu filho, como é que é a tua vida? Está casado? Que não é? Porque pelo núcleo. Ele fez uma entrevista, não. Felipe ensinou o quê? A palavra. Tu não entende? Eu vou te ensinar. Ensinou a palavra. Quando ele acabou de ser ensinado, tu compreendeu tudo, tu sabe agora da tua responsabilidade, porque quem conhece a palavra tem responsabilidade. Tu conhece tudo? Conheço. Tem água aí. Quer ser batizado? Quer. Foi lá e foi batizado. Anos depois, aquele eunuco recebe um servo de Deus. Que aquele homem que todo mundo chamava de incrédulo, que falou assim, eu só pedi para o senhor ver. Qual é o nome dele? Quem? Fala com força, igreja. Tomé. 20 anos depois, Tomé vai para a casa desse eunuco. E lá existia uma bruxa que sacrificava, as crianças eram sacrificadas dessa bruxa para ter colheita, para ter água, para ter, né? Quando o Tomé põe os pés dele na cidade, a bruxa não desce. Não acontece o que estava costumeiramente acontecendo. Aí depois de 7 dias que não acontecia, o demônio não descia naquele lugar, desculpa falar assim, mas era isso. Vou procurar saber por quê. Aí o demônio usou a vida e falou, não, porque pintou um cara aí, um homem de Deus. E desde o momento que ele botou o pé aqui, eu não tenho mais autoridade de descer aqui. Qual é o nome dele? É Tomé. E aonde que Tomé estava? Na casa do eunuco que foi batizado. Imagina se Filipe não batiza ele. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Jesus ele vem para expor esse sistema religioso que só quer ver a nós aquilo que Deus pode dar, aquilo que o reino pode dar para a igreja. Meu irmão, é a igreja que